E aí, gente, tudo bem? Vamos para o nosso próximo conteúdo, ou na verdade, sequência do conteúdo. Então, quando a gente fala de economia policêntrica, a gente fala de uma economia multipolar, né? Foi o que eu expliquei na aula passada. Ou seja, atualmente a gente não tem só um centro de poder econômico. Nós temos, né, vários países que são referências, né, econômicas e políticas para o mundo inteiro. Né? A gente pode destacar países da Europa, como a Alemanha, Inglaterra. A gente pode destacar países da Ásia, como China, Japão, né? Países do continente americano. Então, vamos lá, os blocos econômicos. Estados Unidos, correspondem à união de Canadá, países, então, né, esses com países interesses são referência comum de crescimento então, hoje, econômico nada e também mais crescimento social. Então, os países eles começaram a fazer alianças do conteúdo falando lá dos blocos no século econômicos XIX. E foi ao fim da Segunda Guerra Mundial. Mas foi a partir da década de 90 que os blocos econômicos se multiplicaram pelo mundo. A gente tem blocos econômicos em todos os continentes, tá? Tem muito mais que 4, 5 blocos econômicos, são diversos, com grandes mas tem alguns que têm maior expressão no cenário mundial. Então também tem blocos econômicos de tipologias diferentes. Então, desde uniões aduaneiras, tem com redução ou eliminação de impostos, zonas de livre comércio. Então, tudo isso ele pode ser negociado dentro de cada bloco, da forma que os países acharem melhor, né, de desenvolver dentro do seu determinado continente, quem são seus compradores, seus clientes, enfim. O primeiro bloco que a gente vai falar, então, é o Mercosul. Né? O Mercosul ele é a sigla para Mercado Comum do Sul. Ele é um bloco econômico composto por 4 países da América do Sul. Tem como objetivo promover a integração dos países da América do Sul, né? Especialmente ali do Cone do Sul. Tem como âmbito econômico, político e social. Ele é composto por estados partes, mas também tem os estados associados, que eles participam, mas eles não têm poder de decisão nenhuma. Nessa próxima imagem, a gente tem aqui para vocês verem. Estados partes: Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, Venezuela e Bolívia. Né? Estados associados: Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Peru e Suriname. Aí aqui eu peguei umas curiosidades bem bacanas assim, para a gente poder debater. O Paraguai, por exemplo. O Paraguai ele é membro desde a criação do Mercosul, mas ele foi suspenso já temporariamente também do bloco em função ao ex-presidente Fernando Luco. Então, de 2012, em junho de 2012, ele ficou suspenso e ele só foi reincorporado em 2013. Né, a sua instituição. A Venezuela, que adquiriu o bloco em 2012, né, a Venezuela então entrou em 2012 e foi suspensa em 2017, isso porque o país não estava cumprindo com os objetivos tratados, né, e também tem a questão da democracia e tal, e dos direitos humanos. Atualmente a Venezuela anda suspensa do bloco. A Bolívia, que era um estado associado até 2016, a partir de 2016, então, ele virou estado parte, né? E está em processo de adesão. A União Europeia. A União Europeia é o maior bloco econômico mundial. Ela é composta por 27 países. E também, além de ser o maior, né, em quantidade de membros, ele é um dos mais expressivos economicamente. Quais são os objetivos da União Europeia? Desenvolvimento do mercado financeiro europeu, desenvolvimento econômico e social dos países, a união aduaneira entre os membros, unidade política e econômica entre os países membros, livre circulação das pessoas, bens e mercadorias, aumentar a qualidade de vida, né, saúde, trabalho dos cidadãos que fazem parte da União Europeia
e reduzir as desigualdades sociais e econômicas também dentro dos países membros. Quando a gente fala na União Europeia ali em livre circulação de pessoas, bens e mercadorias, no Mercosul a gente também tem livre circulação dentro dos países, né? É por isso que para viajar para os países que fazem parte do Mercosul eu só preciso do quê? Da minha identidade. Eu não preciso de um passaporte, né? Porque eles têm esse acordo de livre circulação. O próximo bloco é o NAFTA, né? O NAFTA ele é um bloco, né, da parte da América do Norte. Ele é, na verdade, o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio. Daí em inglês é North American Free Trade. Aí agora, né? Agreement, sei lá. Tá ali para vocês em inglês, que entrou em vigor no ano de 94. Atualmente, os países que compõem esse bloco, os Estados Unidos, o Canadá e o México, sendo que, olha só, o Chile lá no Mercosul, lá na América do Sul, ele está em fase de estruturação e futuramente ele pode fazer parte do NAFTA. Olha que legal, se ele fazer parte do NAFTA, meio que quebra esse tratado de livre comércio só norte-americano, né? Porque o Chile faz parte da América do Sul. Quais são os objetivos do NAFTA? Livre comércio, aumentar a exportação, aquecer a economia, eliminar barreiras alfandegárias, reduzir custos comerciais, maior integração dos países, aumentar a oportunidade de investimentos, diminuir a entrada de imigrantes ilegais. Então, claro, o México está ali. Claro que além do México ele ser um grande parceiro econômico dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é muito importante para o México. Isso em parte de matéria-primas, insumos e tal. O México também está ali junto para controlar essa invasão, né, de imigrantes de forma ilegal que os Estados Unidos recebem com tanta frequência e ainda existe muita pessoas que atravessam, né, exploração de imigrantes, pessoas que são os atravessadores que cobram de forma, né, legal para atravessar as pessoas pelo deserto, enfim. Mesmo com o muro, né, eles ainda dão um jeitinho. O nosso próximo bloco é a APEC. A APEC ela foi fundada em 93 e o objetivo é criar uma área de livre comércio entre os seus membros. Então, a APEC ela é um bloco econômico e o principal objetivo é apoiar o crescimento econômico sustentável e a prosperidade da região ali do Pacífico. Trabalha também em defesa do comércio e do investimento livre e aberto, promovendo a aceleração e integração econômica regional. Então, ali, a APEC ela foi criada para que os seus países membros crescessem juntos. Quais são os objetivos? Liberação do comércio e integração das economias dos países membros, facilitar negócios e investimentos, reduzir taxas comerciais e alfandegárias, cooperação técnica e econômica que permitirá que os países façam a transição para uma economia de livre mercado. Então, esses são os objetivos da APEC. Quando a gente lê, né, aqui e vê esses objetivos, a gente começa a contrastar alguns objetivos que o Mercosul tem, por exemplo. Nós temos livre acesso, né? Mas a gente não tem livre comércio entre os países membros. Até porque o Brasil tem taxas, né? Impostos com um número muito mais excessivo do que os países que fazem parte do Mercosul. Então, para o Brasil não seria proveitoso que pudéssemos ter, então, taxas comerciais alfandegárias e ter um livre acesso ou um livre comércio
Isso faria com que as nossas empresas elas quebrassem. Então, são coisinhas que, como a gente começa a estudar os blocos econômicos, a gente começa a perceber assim, as diferenças, né, entre os blocos. Eu trouxe esses principais, né, dentre todos, assim, os que mais se destacam, né, para a gente poder conversar hoje. E então, por hoje é isso, tá?